boa tarde. Por mais que a gente tente ser formal, assim, quando está eu e Fábio juntos, a gente é muito informal. E ainda junto a Fabiana, o negócio fica na informalidade mesmo. E eu penso que é nessa alegria, né, Fábio, mesmo que a gente vai conversando, vai trocando algumas ideias, tá? Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, nosso palestrante, eu gostaria de passar para a professora Fabiana Camarque, do campus de Vila Velha. Vamos lá, Fábio. Olá, boa tarde a todos que estão participando. É com muita alegria, né, que o programa Aquarela, na segundo ciclo de palestra, hoje, com a presença do professor Fábio Amorim, e dizer para vocês, assim, que esse é um espaço nosso, né, Fábio está chegando ao programa Aquarela através do convite da Flávia, mas sinta já o nosso abraço, né, de forma virtual, dizer que estamos à disposição. E o programa de extensão, ele visa isso, essa participação, essa integração com a comunidade, né? O Instituto além dos muros, né, da escola. Então, dizer para vocês, assim, desejo sucesso, boa sorte, Flavinha. Show de bola, Fábio, já gostei, já de primeira. Legal. Tá bom? Sucesso aí, gente. Obrigado. E assim, se a gente não começa, a gente estica aqui a história, tá, o Fabiano? Vai embora, tá, Fábio? Assim que é bom. Então, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Então, hoje nós estamos com o professor, né, professor doutor Fábio Amorim, e ele vai nos trazer, né, nos agraciar com uma fala muito bacana envolvendo o currículo. Fábio, ele é graduado em pedagogia, com habilitação em orientação educacional, especialização em supervisão escolar, ele é mestre e doutor em educação pela UFES, no programa do PPGE, que a gente tem muito carinho. Atualmente, ele é pedagogo da rede estadual, né, na educação básica, e ele atua também como coordenador, professor do curso de pedagogia da Faculdade Estácio de Sá, aqui no município de Vitória. E ele é coordenador da Anfop, na seção Espírito Santo. Então, com amplo currículo, né, e uma longa experiência, né, Fábio, acho que eu posso falar isso, que é assim, além desse currículo em todo, esse arcabouço que ele tem de prática, né, teórico, o Fábio tem a vivência da escola pública, né, a vivência da educação básica, e o Fábio é muito amigo meu. Então, a gente tem, assim, um carinho muito grande um pelo outro, e ele hoje vai compartilhar conosco o título, né, da palestra, Ação Pedagógica como uma Ação Coletiva, articulando currículo, formação e a produção do conhecimento. Então, Fábio, a gente, né, do projeto de extensão, que eu estou com a professora Fabiana no projeto de extensão, as duas pedagogias Itapina e Pedagogia Vila Velha, juntos, né, nesse programa de extensão. A gente gostaria, assim, muito de agradecer a sua disponibilidade, ele aceitou, sabe, Fábio, de imediato. Então, assim, tá com você a palavra. Eu vou acompanhando aqui no chat, fecho meu microfone, vou acompanhando aqui e vou liberando o pessoal que foi entrando na sala. Tá bom. Pode ser? Boa tarde a todos e todas. Como eu vou compartilhar, pode sim. Como eu vou compartilhar a apresentação para guiar a gente um pouco, eu acabo não vendo ninguém, né? Não é assim que funciona o Meet também? Quando a gente apresenta? Né? Então, vocês me veem, então não posso fazer nada. Você fica apresentando na telinha aí. Tá. Então, é uma coisa, assim, para mim, muito gratificante mesmo, um prazer estar aqui com vocês, professores, colegas, pares, né, estudantes do curso de pedagogia, que para mim foi um achado fazer pedagogia, um achado muito gratificante, porque não foi a minha primeira opção de curso, né, de graduação, de profissão. Eu fui para geografia, fui para artes, aí depois uma amiga no dia do vestibular, lá em Colatina, Itapina, né, próximo,
vira para mim e fala assim, não tenta geografia, não, tenta pedagogia, você já trabalha como auxiliar de secretaria na escola? A gente já faz esse trabalho. Aí eu falei, então tá, eu só falei isso, então tá. Ela, eu não vou poder fazer porque o vestibular é no sábado, e eu sou adventista. Então tenta você. Aí eu falei, então eu vou tentar. Tentei, gostei tanto que desde lá eu já estava trabalhando no movimento estudantil, né, junto com a UFES, e com a Faculdade de Linhares, UFES, Linhares e Colatina, a gente tinha um movimento estudantil na década de 90 muito forte, né? Hoje as pessoas estão nos lugares, né, de comando da produção científica em diversas universidades e faculdades pelo Brasil inteiro, né? Aquele grupo é um grupo muito potente. E depois, com esse movimento, passo também a compor a ANPAR e a ANFOP, né? Duas associações que me fortaleceram muito na questão da pesquisa, na questão científica, na questão teórica, sendo que quando eu entrei eu já tinha 12 anos de trabalho em educação, desde auxiliar de secretaria escolar no município de Cariacica, e em 2000 isso, né, depois de um período em 2004 por aí, quando eu entro na ANPAR e na ANFOP, e logo depois passo para o programa de mestrado em educação na Universidade Federal, onde também eu fui professor substituto no período de quando eu comecei o mestrado, né? Aí depois várias instituições particulares e o Estado já tem um bom tempo. Então, nesse sentido, nós temos aí uma conversa muito próxima com todo mundo, entendeu? Eu nunca faço uma fala no sentido da minha fala para vocês. É sempre um diálogo. Sou eu com vocês e não eu para vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar respostas e receitas, muito pelo contrário, é pensar juntos. As questões que eu trago, elas são problematizações para nós pensarmos o que é da educação hoje, né? E outro dia foi até engraçado que me perguntaram bem assim, você pode falar com um grupo de profissionais de outra área sobre o profissional do futuro? Aí eu falei, mas como assim que eu vou falar sobre o profissional do futuro? Não sei o que vai acontecer nem amanhã, como que eu vou falar do futuro do profissional de qualquer outra área? Aí eu falei bem assim, já sei o que eu posso fazer. Eu posso sim, porque eu acho que desafio a gente tem que enfrentar, né? Aí eu falei bem assim, eu posso sim, não serei coach, pode ter certeza, não tem nada contra coach, mas não é a minha praia, eu não me considero capaz de virar para as pessoas e falar, só vai dar certo se for dessa forma. E, assim, a minha alegria está na alegria de conversar com as pessoas e não de ficar rindo, tentando convencer as pessoas que tudo dará certo, porque em alguns momentos elas darão errado, né? Então, eu levei uma problematização. Quais são as possíveis características de um profissional a partir de agora? Porque nós estamos vivendo num período de pandemia, que em alguns momentos nos distancia, mas em outros nos dá o privilégio de estarmos conversando do jeito que nós estamos conversando hoje. Então, o que eu vejo é que nós devemos aproveitar o processo dentro do que ele tem de disponível para nós, num campo de possibilidades, sem em momento nenhum, né, prejudicar A, B ou C ou qualquer pessoa que seja dentro desse processo. Achar que algo seja melhor porque está acontecendo desta forma. Não, hoje nós estamos na live, mas seria muito melhor se eu pudesse ir ao encontro de vocês presencialmente, com todos os processos que se materializam no encontro, né?
como o cheiro, o abraço, o perfume. Então, isso faz falta, o toque faz falta na gente, né? Encontrar as pessoas e não abraçar é muito difícil, né? Então, é nesse sentido que eu começo a conversar com vocês e colocar para vocês o que me impulsionou a discutir isso e de que forma eu chego a discutir a ação pedagógica como ação coletiva, né? Agora eu só preciso em apresentar, Flávia, que eu coloco a apresentação, ou são nos 3 pontinhos? Oi, eu não tenho contra-regra, é isso que dá. Aonde que eu coloco a apresentação? Vocês podem me ajudar? Que eu não encontrei. No Zoom tem o lugar, assim, rapidinho. Esse daqui não está tão rápido. Ô, Fábio, se eu não abrir o microfone, você não vai ouvir, né? Não. Isso mesmo, não vou ouvir, não. Travou a sua. Olá. Deixa eu ver se é isso aqui. Você vai lá em apresentar. Agora eu já achei, ó. Isso, apresentar agora. Aonde que tem? E você vai clicar na barra de baixo. Então, Embaixo tem uma barra. Aí tá. Aí tem. Apresentar agora. Aí vai em tela cheia. Pode clicar em tela cheia. Não, apresentar aqui só tem aparecer. Ah, tá. Vamos ver Isso. aqui. Clicou em tela cheia. Aí você já vai na sua tela, manda compartilhar a sua apresentação que você abriu aí, né? Isso, já está entrando aqui, tá? Já pensou se vai que não pode? Não, não pode, não. Vai que pode. Aqui, só você agora botar o seu slide, né? Vamos ver, interromper. Tá com essas telas, hein? Tem nada de comprometedor aí, não, né? Não, tem não. Tem o WhatsApp aqui, deixa eu ver como que é o WhatsApp. Não, o WhatsApp está tudo tranquilo. Então. Olha isso. Está aparecendo? Esse dia eu brinquei com meus alunos. Isso. Só colocar um F5 para apresentação. Pode, na sua apresentação, coloca o F5, no PowerPoint, né, digamos assim. Eu cliquei, aí. É porque demora um pouquinho mesmo. Demora, são os delays que a gente chama. Fábio, antes de você iniciar a sua apresentação com slide, tem algumas pessoas que entraram aqui, tem várias, né, mas eu já vou te colocando a par. E, assim, à medida que você for falando, eu vou anotando as perguntas, né, e tal, as reflexões, e depois eu abro, tá? Para a gente ir conversando um pouco. Sem problema. Então, a Selminha, nossa querida professora Selma, que está lá no campus de Venda Nova, Selminha, mais conhecida como Selminha, está mandando querida, Selminha. Um abraço muito carinhoso. A professora Priscila Cristê, né, que é do campus Vila Velha, também está mandando um abraço, desejando uma boa tarde. A Gabi, que é aluna nossa de Itapina, é a sua fã, você tem a presidente de um fã-clube, hein? A Gabi já te falou assim, sou sua fã. Sua pedagoga da escola Antônio Ingrácio da Silva, Frânia, está deixando um beijão para você. E o pessoal da EJA, né, do Carolina Pickler, né, e também da escola Ana Maria Andrade, a professora de língua portuguesa, Ana Maria, está deixando tá falando que admira o seu trabalho e deixando um abraço aí. Então, vamos seguindo agora. Agora eu fecho aqui, tá? Tá ótimo. Então, gente, muito obrigado pela recepção de todos, né? São pessoas algumas que eu já conheço, outras que eu estou conhecendo agora. O carinho é o mesmo com todos, né? Então, enfim, para discutir a ação pedagógica como ação coletiva, articulando currículo, formação e produção de conhecimentos. Então, de que lugar que eu falo? Eu acho que eu já falei um pouco, eu penso que eu tenho falado, né, a questão da minha produção na profissionalização, na entrada na educação.
E são vários olhares. Quando Flávia falou um vasto conhecimento disso e disso, eu tenho uma produção de mim mesmo na educação que ela é uma produção de 29 anos, né, que serão completados agora dia 2 de setembro, que foi o primeiro dia de trabalho como auxiliar de secretaria. E vindo, né, naquele momento, um auxiliar de secretaria do turno noturno, né, de uma escola lá em Itanguá, em Nova Brasília, em Cariacica, uma escola que tinha o ensino regular e a EJA, e eu tinha a idade dos alunos, né? Então, ali eu tinha uma interação muito bacana, e no primeiro ano que eu trabalhei lá, os alunos me convidaram para ser paraninfo da turma deles, do terceiro ano. E aquilo eu fui gostando, né, desse processo de uma interação no trabalho de forma tão afetiva também, né? E não só afetiva no sentido da afetividade, mas aquilo que me impulsionava a querer outros campos e dar continuidade àquele processo. Foi quando eu entrei no curso de pedagogia, como eu estava falando aqui no começo. Posteriormente, eu fui para a sala de aula, dar aula no curso de magistério no São João Batista, em Cariacica, os últimos suspiros do magistério, né, aqui no Espírito Santo, já que nós não temos curso normal mais por aqui, né? Então, nos últimos suspiros. E logo que eu me formei, em 99, eu fui para a rede privada para ser pedagogo, continuando dando aula no noturno como professor de filosofia, né, e sociologia no ensino médio, ainda no Joaquim Barbosa Quitiba. Enfim, aí, nesse processo, surgiu, nesse momento, né, em 2001, eu fui diretor da escola Álvaro Armeloni pela Prefeitura de Cariacica, no bairro Oriente. E aquela experiência daquele ano me trouxe muitos questionamentos, que aí eu começava a me questionar desde o papel de auxiliar de secretaria, como também de professor do magistério, de professor do ensino médio e do meu papel de pedagogo. E logo no ano seguinte, surgiu a oportunidade, eu terminando a pós-graduação em supervisão escolar, né, lato sensu, a oportunidade de trabalhar com o ensino superior no curso normal, no antigo curso normal que surgiu no período da LDB, o normal superior que vinha dar fim ao curso normal de ensino médio, né? Enfim, aí depois entro nas associações de pesquisa e já no ensino superior, sendo pedagogo na rede privada, fui fazer o curso de mestrado, né, que é onde que eu vou começar aqui a discutir essas questões que vieram pelas inquietações que eu tinha no sentido de pesquisar a minha própria prática, porque a ação pedagógica como ação coletiva, eu estava me imaginando, né, naquele momento, qual era o meu papel no processo de formação com os meus pares, não só o dos meus pares, mas a minha formação, a minha profissionalização. Nesse sentido, o que me ocorreu na época, né? Era um período de reformas educacionais muito ferrenhas a respeito, né, na perspectiva neoliberal, né? E o nosso governo na época, que era o de Fernando Henrique Cardoso, era um governo de cunho totalmente neoliberal e que traziam mudanças reforçadas pelo Banco Mundial, né, reforçadas, orientadas, sugeridas, mas eram mais ordens, né, devido aos financiamentos e o ansejo das privatizações. Então, naquele momento, a LDB trazia, no seu bojo a respeito da formação,
um imperativo de formação continuada de professores como um modelo fabril, né, de treinamento, de capacitação. E com isso pipoca-se em tudo quanto é espaço a formação do professor como o grande problema da educação no país. Então, na década de 90, as reformas educacionais me impulsionaram a pesquisar as dimensões políticas pedagógicas em percursos negociados da formação continuada de professores e professoras nas escolas. Esta pesquisa, então, ela investiga a formação continuada da rede estadual do Espírito Santo. O objetivo, então, era compreender de que forma os processos de formação continuada desencadeados no contexto das reformas educacionais, a partir da década de 90, de 1990 no Brasil, tinham sido negociados em espaços tempos escolares. Então, esse objetivo ele surge no contexto de quê? No contexto no qual a escola recebia um valor que ela poderia contratar, né, instituições, pessoas, empresas, para poder fazer a formação dentro da escola. E aquele processo todo que eu tinha, com mais de 15 anos aí, de escola pública e de escola privada, eu não conseguia entender por que trazer pessoas de fora para falar das nossas vidas, né? Dos problemas que eram nossos, e como que eles saberiam resolver uma coisa que eles não tinham nem vivido. Então, isso já era uma coisa que me inquietava. Então, eu fui para a escola que eu tinha trabalhado, que era o Joaquim Barbosa que tive, fui estudar isso e conversar com os meus colegas. E a minha aposta, né, a minha hipótese, né, era de que todos os momentos na escola são momentos de formação continuada. Por que esses momentos de formação continuada? Porque era na ação coletiva com os meus pares que eu entendi que eu aprendia. Quando eu conversava com um professor que tinha mais tempo na escola, e nessa conversa, diante de alguns problemas, nós discutimos o processo que a gente ia ter de tomada de decisão a partir dali. Né? Nós temos esse problema, como que nós vamos resolver? Então, ali já começava naquela, né, no sentido bem na perspectiva de Balma, de dizer o seguinte: nessa comunidade, como que nós vamos discutir esse problema? Nós temos os mesmos interesses, nós temos um processo comum, nós temos um espaço comum, nós fazemos parte do mesmo cotidiano, nós fazemos parte de uma mesma realidade, nós temos os meus alunos, e os problemas são os mesmos. Com quem que eu vou discutir isso? Com uma pessoa que vem de fora e dá uma palestra e ri para mim, e que naquele momento, até numa brincadeira, a pessoa falou bem assim, tem um grupo que é assim, tantos reais por pessoa, aí as pessoas vão para um hotel, e nesse hotel, por tantos reais, elas vão para lá, fica o final de semana, e essa era uma família, eu não lembro muito o nome. Também não vou falar, né, porque aí a gente entrega. Aí eles falavam desse, aí dá assim, umas 500 pessoas, aí paga, vamos supor, 150 reais. E eles falam, a gente tem que ser mais afetivo, a gente tem que ter mais amor, nós temos que trabalhar com a pedagogia do amor. Quando não sei, aí eu fiquei pensando naquele momento, né, dessa pesquisa. Falei, gente, se 500 pessoas me pagarem 150 reais, eu pago um hotel muito bom, e ainda fico muito dinheiro, aí eu vou estar rindo mesmo para as pessoas, não é? Então, isso é muito fácil. Enganação. Virar e falar bem assim, olha como é fácil isso. Agora, vamos chamar essas pessoas para lá. Então, eu não conseguia entender dessa forma, que alguém de fora poderia trazer os experts, assim como até hoje existe, né? Todo mundo quer ir para a escola para ensinar a escola. Então, eu nunca concebi essa ideia de que alguém possa ir para a escola e ensinar a escola. Eu acho que a gente pode trocar experiências. Qual é a sua experiência? Será que vai dar certo aqui na escola? O meu pensamento era assim nesse momento. Já era assim nesse momento. Então, você quer ajudar a escola? Então, vamos discutir aqui. Nem eu vou dar a chave da felicidade para essa pessoa, ou para essa empresa, ou para isso. Quer ajudar? Então vem discutir conosco, problematizar a realidade conosco. Aí, a partir daí, a gente pode
né, verificar o que a gente pode fazer, traçar um projeto de ação nesse sentido. Então, naquele momento, para além das questões que assolavam a precarização da escola pública, como a questão da flexibilização do trabalho do professor, né, dentre outras ações que são sempre desenvolvidas na escola, campanha de vacinação, eleição e tantas outras, e hoje, nesse processo, nesse cenário de pandemia, nós temos aí uma pressão enorme do mercado para que a gente volte. Por quê? Porque os pais estão em casa, porque processos como esse, eles estão dificultando, né, a linha de produção, né, as exigências do mercado. Então, todo mundo fala, a economia vai morrer. O que não pode morrer são as pessoas, porque senão não vai ter nem economia. Mas, enfim, continuando aqui, então, naquele momento, para além disso, eu destaquei, nessa pesquisa, nós destacamos o que? A escola como lugar de produção de conhecimentos possíveis e disponíveis, para pensarmos processos de formação continuada mais democráticos e condizentes com as realidades e necessidades do coletivo escolar. Uma vez que os sujeitos ouvidos na nossa pesquisa, né, em sua maioria, entendem a formação como um processo constante de reflexão e debate indispensável para a melhoria da ação pedagógica, que se constitui por meio das relações na dinâmica do contexto escolar. Ou seja, é o coletivo discutindo, né? E naquele momento eu trabalhei com conceitos de negociação em Balma, de modernidade líquida em Balma, né, de comunidade em Balma, de tradução em Boaventura de Souza Santos, de comunidades heterológicas interpretativas da professora que foi minha orientadora no doutorado, professora Janete Magalhães Carvalho, né, e com os processos instituintes de uma querida que é a professora Célia Linhares, né, todo mundo da minha época que fez pedagogia é um apaixonado também por ela. Né, enfim, então esse processo, nessa dinâmica, né, dessas dimensões político-pedagógicas, a discussão girava em torno de todo o contexto escolar, no sentido da interação das pessoas com a produção de conhecimento. O que tem nesse espaço escolar de possibilidades e o que está disponível para a gente produzir, né? Produzir o conhecimento. Quando eu falo ação coletiva, né, ação pedagógica como ação coletiva, articulando currículo, formação e produção, eu venho para a minha pesquisa de doutorado. Nessa pesquisa, eu já tinha passado por um outro processo, que foi o quê? Ter sido convidado pela então subsecretária de Educação Básica, Adriana Esperandil, na época, que fez um processo seletivo na Subsecretaria de Educação Básica, e ela queria formar uma equipe de professores de diversas áreas na assessoria de currículo. Foi quando eu fui para a gestão pública na SEDU Central, né? Então, eu fui para a Secretaria Estadual de Educação para discutir e tentar implementar o currículo de 2009. Né? Aí eu já era efetivo no Estado, no mesmo ano que eu e Flavinha entramos. Né? Aí, naquele período, eu fui assessor de currículo, dei início àquela assessoria de currículo e eu fui coordenar vários espaços de ação coletiva de maneira mais ampla. Então, eu discuti a formação com o que hoje é o Cefop, mas antes era a gerência de formação, e com as outras gerências, a respeito do currículo, né, que tinha como eixos estruturantes a valorização da vida, a diversidade, a formação integral, o currículo, né, e a pesquisa. Então, esse processo me fazia discutir com diversos coletivos. O coletivo LGBT, o coletivo étnico-racial, o coletivo quilombola, o coletivo que eram separados, né, da educação especial, da EJA, do campo, né, da educação ambiental. Fiz isso por uns 6 meses. Aí a gerente de ensino médio passa
para o programa de mestrado da universidade, aí teve que se ausentar da secretaria. Aí, então, me convidaram para sair da assessoria, foi quando Flavinha entrou como assessora de currículo também, né, e deu continuidade ali com aquele povo todo bacana, que eram professores que estavam com muita vontade saindo da escola para poder fazer aquele conhecimento que eles produziam na escola ecoar em outros espaços. E com isso eu trabalhei muito no campo do que se chamava, e que eu não trabalho nesse sentido hoje, da diversidade. Eu prefiro trabalhar no campo da filosofia da diferença, né? Então, eu fui para a gestão de ensino médio, fiquei ali até 2013, quando passei no doutorado para dar continuidade às minhas inquietações a respeito da formação continuada de professores, quando eu quis, pelo motivo da experiência e do processo de conversa com os colegas, né, de pesquisa em diversas áreas das associações e até da CEDU e das escolas, quando eles trouxeram para a gente mais questionamentos. Quer dizer, eu fui a um evento no lançamento pela professora Nilma Lino, no Conselho Nacional de Educação, das diretrizes para a educação, né, das relações étnico-raciais. Quando eu chego no conselho, no auditório do conselho, eu encontro a então reitora, vice-reitora da universidade, a professora que já falecida, Cida, né, Aparecida, que vira para mim e fala: ai, Fábio, você está aqui fazendo o quê? Brincando, porque ela era muito brincalhona. Aí eu falei: uai, eu vim para o lançamento da professora Nilma Lino das diretrizes das relações étnico-raciais. Aí ela falou: mas aqui só tem preto, você já deu uma olhada? Aí a gente brincando, mas de uma forma muito respeitosa, eu quero que fique, né, bem claro, ela negra, a primeira vice-reitora negra do país, e isso para a gente também já era motivo de orgulho aqui no Espírito Santo, além de ser uma pessoa muito simpática, né, e muito amiga da gente como aluno. Aí, quando eu olho para trás, realmente, né, quando o professor Walter Silvério começa a falar, uma das coisas que ele falou foi isso, foi quando deu o start, assim, o que eu vou pesquisar no doutorado. E aquilo eu fui construindo junto com a minha experiência na profissionalização dentro da Secretaria de Educação na gestão pública, sabendo e entendendo a educação como direito de todos, né, que ninguém pode ficar fora. Então, como que eu ia trabalhar isso? Então, eu construí o meu projeto de pesquisa, né, que anteriormente o de mestrado foi orientado pela professora Regina Helena Silva Simões, e a professora Janete foi a quem eu submeti o meu projeto de doutoramento, devido mesmo ao que eu queria discutir. Eu não queria discutir a formação continuada para o negro. Eu não queria discutir a formação continuada para a educação especial. Eu não queria discutir a formação continuada para a EJA. Eu não queria discutir a formação continuada num nicho, né? Ou seja, num único grupo. Apesar das especificidades, eu queria discutir a formação continuada quando ela se dá na vida dentro da escola. Porque eu entendo que currículo, formação e produção de conhecimento não é desarticulado nem indissociável. Isso daí é a produção que acontece na escola na vida comum, na vida em comunidade, na vida comum que eu digo, é nessa vida comunitária que nós temos. Né? Como diz um amigo meu, Alex, que é o coordenador do programa de pós-graduação do mestrado profissional da universidade, ele vai dizer o seguinte: mas e o pai de uma criança deficiente? Ele aprendeu? Ele foi fazer um curso? Ou ele foi aprendendo à medida que aquilo dali foi, né, impulsionado? Ah, mas eu não escolhi.
né? O professor tem como escolher. Eu acho que não é no processo como esse. O que eu estou... Qual é a minha proposta? Não adianta eu ficar, e isso me inquietava muito, de falar bem assim, conceito de uma escola cidadã, conceito de uma escola democrática, conceito de interdisciplinaridade, de diversidade. E as pessoas ficavam muito no conceito, mas a atitude não demonstrava aquilo. Aí a gente vai para uma perspectiva totalmente freiriana de dizer o seguinte: o meu discurso ele tem que se aproximar ao máximo da minha prática. Então, não dava para eu ter uma ação que não fosse coletiva na escola. Não dava para a formação ser eu formando o aluno, mas tem que ser eu formando o aluno me formando, o aluno formando a escola formando a sociedade formando o aluno, o professor, e nesse processo, uma formação realmente em rede, né? Que não é a formação só na rede de computadores, mas uma formação em rede dentro do que nós podemos expandir da nossa produção de conhecimento, das nossas subjetividades, dos nossos encontros, dos nossos bons encontros na vida. Então, nesse sentido, eu trabalhei os entrelaçamentos das vidas-corpos, que eu optei por chamar isso, entendendo o corpo como um corpo político, né? Um corpo político, em Foucault, é aquele corpo que a existência dele e a presença dele já é o que ele coloca como ação política e de resistência. Um transexual faz isso, o negro faz isso, né? O gay, o deficiente. Eu trabalho muito com a figura de Frida Kahlo por entender que ela não era uma artista apenas, vou usar essa palavra, abusiva, no sentido de que a arte dela era uma arte que chama atenção hoje, principalmente dos movimentos feministas, né, e tal, e a forma dela ser livre. Eu penso que Frida era muito mais que isso. O processo dela de produção, que foi o que eu trabalhei, o filme dela e algumas obras nas redes de conversa, nas rodas de conversa, redes de conversações que eu fiz no processo metodológico da pesquisa, que era o quê? Conversar com as pessoas da escola, com o aluno, com o professor, com tudo, e mostrar aquela pessoa ali, aquela artista, não só pela sua obra, a sua existência, o seu corpo, a sua existência já era uma existência, um corpo político. A vida dela era uma vida política. Política no sentido de quê? Uma deficiente, manca, né? Que não era o padrão de beleza e que não vestia as roupas do padrão da época. Ela vestia o que ela quisesse, ela era o que ela quisesse. Então, nesse processo, não era só a liberdade dela que infringia a lei naquele momento, né, da padronização, da normalização. Era como que uma pessoa parava um lugar inteiro ou ia para um outro espaço, muito importante, sendo deficiente, entre aspas, feia, porque existe um padrão, com roupas que ninguém usava e fazendo um barulho danado, porque ela adorava brincos enormes, colares enormes e pulseiras enormes. Então, essas vidas-corpos, elas perambulam por todos os lugares, nas famílias, nos coletivos, né, nas ruas e, consequentemente, e vivamente, nas escolas, nos cotidianos escolares. Então, por entender um processo como esse, né, a formação, eu propus estudar a formação continuada de professores com a diferença. A tese problematiza, então, os processos de formação de professores com a diferença, a partir dos currículos tecidos com as vidas-corpos que habitam e pulsam em sua multiplicidade nos cotidianos escolares. O estudo, então, ajudou a entender que as experiências de vida dos professores e estudantes cotidianos escolares, eles produzem na gente o conhecimento necessário para que a gente tenha uma formação, uma profissionalização com mais respeito na escola. Entender também que a diferença,
como negociação complexa e em transição, processualmente manifesta nos fluxos das representações e significações nos espaços de enunciação. Quer dizer, sou eu que crio a diferença no outro também. Ele é diferente, diferente de quê? Quem é o diferente? É uma pergunta que se coloca. Então, nos entre-lugares e nas fronteiras, sempre contingentes abertas e indefinidas. Vai ser sempre diferente alguém que não está de acordo com aquele grupo. E qual o processo de aceitação? E nem é de aceitação, mas qual o processo respeitoso de encontro, ao encontro com essas pessoas, né? No encontro com essas pessoas. Conosco mesmo, né? Que se a gente for colocar, nós somos diferentes de alguma coisa do outro. As tramas, então, vividas pelos sujeitos imersos nos acontecimentos, que eu trabalhei com o conceito de acontecimento também em Foucault, na produção discursiva do outro e de si mesmo, fazendo emergir fios potentes para a produção de novas outras problematizações, em busca do direito de ser e estar no mundo. E para continuar, assim, problematizando, a nossa aposta é na dimensão conversacional e indissociável dos processos de produção de conhecimentos e nos entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares, entendendo que esses cotidianos escolares eles são atravessados por tantos outros cotidianos, né? Então, constituindo-se como potência para a formação continuada de professores na perspectiva da diferença. Então, é nesse convívio, nesse encontro, nos bons encontros e na dimensão conversacional que nós podemos, né, estar aí conversando e ampliando cada vez mais o processo curricular dentro da escola, né, de produção do conhecimento por meio de currículos vividos, né, entrelaçando eles aos prescritos, ao currículo oculto, que para nós que estudamos currículo, existe o currículo, né? Naquela hora, ninguém fica, agora eu vou trabalhar o currículo prescrito, agora eu vou trabalhar o currículo vivido, agora eu vou trabalhar o currículo oculto. Se ele é enxergado, ele deixa de ser oculto também, né? Então, nós temos aí, e isso fica muito claro no livro Documento de Identidade, Tomás Tadeu da Silva, né, que é muito bom para a gente dar início a essa discussão sobre currículo e entender o que é currículo, o que é formação, o que é a produção de conhecimento. Né? Se produz conhecimento na educação básica? Com certeza, mas para a pesquisa na escola, né, e nessas duas pesquisas que nós fizemos, nós encontramos vários caminhos, diversos caminhos, e esses caminhos sempre indefinidos, porque a partir deles podem vir outros caminhos, nós somos sempre um devir. Esse devir é de acordo, hoje nós somos o que somos devido àquilo que nos trouxe até aqui. E por isso eu começo falando com vocês da minha trajetória profissional e do processo de aquisição de conhecimento por meio da pesquisa acadêmica, que não foi fora da pesquisa na educação básica, que tenho muito a agradecer às duas escolas que eu fiz as pesquisas, o Antônio Ingrácio da Silva aqui em Felrosa, aos meus colegas da escola que de pronto modo, fizeram parte disso de uma maneira muito engajada e fazendo o seu serviço e sabendo que a minha pesquisa de doutoramento foi a partir deles e não feita para eles, para eu chegar lá e falar assim, ó, minha pesquisa encontrou isso. Não era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando o que as nossas vidas em encontros poderiam produzir de conhecimento. E que isso nos ajudaria na nossa formação continuada de professores, na formação continuada dos alunos, na formação continuada de professores, na formação integral do aluno e na produção de conhecimento para além dos muros da escola. Que isso a gente já fazia, nós só fomos contornando, vivendo um com o outro, nessa interação, com muita felicidade, com muitos erros, com muitos acertos, mas vivendo nessa comunidade, né? E ao Joaquim Barbosa Quitiba, que lá também, colegas que trabalharam comigo, amigos de muitos anos,
né, que eu trabalhei lá na década de 90, que na década de 2000 me ajudaram muito a encontrar esse caminho. Então, nesse processo todo de 29 anos, né, na educação e nesse processo de pesquisa acadêmica, que eu trago para vocês a pesquisa na escola como ação coletiva, não como ação pedagógica, né, e como ação coletiva, articulando currículo, formação, seja ela do aluno ou do professor, e a produção de conhecimento. Né? Então, o que é preciso? É preciso que a escola, como esse lugar, ser enxergada como esse lugar de produção de conhecimentos. Né? E de forma indissociável, desta forma, a indissociabilidade política e prática dos processos formativos cotidianos escolares. É preciso chamar as pessoas para a conversa, porque nós não damos voz ao aluno, o aluno tem voz, né? O aluno tem voz. O que nós fazemos muitas vezes é cercear o direito dele de fala. Né? E eu orientei o trabalho de uma aluna minha, da Aline, o ano passado, né, no segundo semestre, sobre democracia na escola. Nós trabalhamos bastante nesse tema e enxergamos mesmo que o aluno, às vezes, por muitas vezes, encarava aquilo dali, o direito dele de falar, como um não direito. Quer dizer, ele achava, não, a escola é democrática, porque algumas vezes eles perguntam, nós não temos que perguntar sempre. Nós temos que ouvir, nós temos que possibilitar momentos de conversação com alunos, com professores, com comunidade. Né? E nesse processo, a dimensão conversacional dos currículos vividos. O aluno não aprende só quando o professor está explicando para ele, ou por meio de metodologias ativas ou ensino híbrido, que agora está em voga. Não é por esse meio, é por meio de muita conversa. E essa conversa, essa dimensão conversacional, é discutir, né? É problematizar. É na perspectiva Foucaultiana de problematizar a realidade mesmo. Né? E nesse sentido também é preciso fazer, então, o fazer pedagógico para além da prescrição. Não é aquilo que vai, porque isso cai no PAEPS, porque isso cai numa avaliação em larga escala. A avaliação em larga escala, ela não é o objetivo final da educação. Né? Exercer a cidadania, por exemplo, que tem no artigo 2º da LDB, não é você fazer uma avaliação em larga escala e o governo está lá e não sei quanto, na média, não sei o que, o Estado, né? Nem o governo, o Estado está na média tal, não sei o que. Não é isso. Será que essas pessoas, como que estão sendo formadas essas pessoas? É muito mais além do que isso. A prescrição como a base, né? Aí a gente traz a problematização da base, ela é necessária. Problematizar a proposta da BNCC é necessária, porque a política educacional, ela se faz por meio de processos que vão se instituindo nos cotidianos escolares, entre professores, alunos, comunidade, diretor, pedagogo. Né? As diretrizes curriculares que têm estados, municípios, a partir da base, é porque aquela base ela não pode ser e nunca deve ser um fim. Aqui, se ela é base, ela não é teto, ela não finda em si mesmo, né? Então, as nossas produções, a gente tem que problematizar esses processos de produção na escola, né? E, a partir desses documentos orientadores, mostrar se eles servem ou não para a educação. Né? As experiências, então, é preciso que as experiências de vida de professores e estudantes nos cotidianos escolares sejam valorizadas. São eles que fazem, né? Somos nós que fazemos. Eu falo são eles, me tiro, mas não é. Nós fazemos isso. Nesse processo, então, o projeto pedagógico, ou projeto institucional, ou pedagogia de projetos, eu não trabalho na perspectiva da pedagogia de projetos, porque até quando eu me programei para estar junto com vocês hoje, eu projetei isso. Então, eu fiz lá os meus objetivos, né, como que eu ia desenvolver o meu dia inteiro para poder chegar às 17h30 e estar com vocês conversando. Então, de alguma forma, eu pensei, eu planejei. E isso a escola já faz há muito tempo.
né? Então, o projeto pedagógico na escola ele implica em rupturas com o presente, promessas para o futuro. Então, de qualquer forma, você está engasturado, vou dizer assim, né? Você está inquietado, você está se questionando, você está perturbado. Pode ser qualquer um dos adjetivos para dizer o seguinte: eu não concordo com essa lógica que está funcionando. Não é esse processo. Né? Hoje nós estamos no cenário de pandemia discutindo o ensino remoto ou não. Hoje é imprescindível o ensino remoto. Hoje, no estado de exceção, aí vocês podem estudar em Agamben o que é o estado de exceção, que é um processo no qual seja necessário vivenciar aquilo por um período. Não pode virar algo, uma regra. Um estado de exceção, ele tem que ter um fim. Então, hoje, a gente tem que garantir que o processo, né, de valorização e de não expropriação do trabalho docente, principalmente presencial, ou estudar uma forma de valorizar, inclusive, este trabalho, ele tem que ser discutido na escola. Então, quando eu falo, no slide anterior, a questão de indissociabilidade política e prática, é que direitos, eles são discutidos no coletivo escolar, seja ele de aluno, de professor, de funcionário, de quem quer que seja. E isso é preciso pensar nos projetos. Assim como a base, assim como as diretrizes, assim como a LDB, assim como os projetos de formação continuada de várias coisas, são projetos. E são projetos societários. A educação é um projeto societário. Né? Então, quer dizer, se a educação hoje caminhar para um lado totalmente conservador, o projeto de sociedade desta população é de uma sociedade conservadora, castradora, né? E que suprime direitos. Né? Aí vai de encontro ao que diz a Constituição Federal da Educação como direito de todos, que em nenhum momento diz que é para B, A ou C. Né? Então, um projeto pedagógico na escola implica tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, sair daquele processo de que você faz o planejamento, mas a vida não dá conta ali, assim como nós pesquisadores, o Lattes não dá conta da nossa vida, o seu planejamento dá conta da vida na escola. Aquilo dali vai mudar, por isso que a formação, o currículo, né, a produção de conhecimento são sempre movimentos e deslocamentos dentro da escola. Né? Então, o projeto polipedagógico na escola, né, ele implica atravessar um período de instabilidade. Né? Então, é um movimento, é um deslocamento, você quer mudar. Né? E ele implica também, a partir disso, a reflexão do seu cotidiano. A reflexão visando reorganizar integralmente todo o trabalho pedagógico. Não dá para você falar em direito de aluno se ali dentro da escola, de estudantes, de sociedade, de cidadão, não dá para você discutir isso traçando regras que vão cercear o direito de voz que as pessoas têm. Porque não sou eu que dou o direito de voz a elas. Elas têm voz, elas têm desejos, elas têm sonhos, né? Elas têm um processo de produção e construção social que já existe, histórica, econômica, estética, que ela já tem. E por isso eu trabalho sempre na questão das vidas, corpos, e o corpo como um corpo político. Já eu errando aqui, corpo político. Pensando desta forma, nós temos que entender que esses processos padronizados, né, e de achados, e quando as pessoas ficam nesse conceitual, pedagogia disso, pedagogia daquilo, ensino de não sei o que, ensino de não sei o que lá, a base nacional comum curricular. Nós temos que entender que a pólvora e a roda já foram inventadas, né? Então, para a gente inventar alguma coisa hoje, nós temos que ser muito mais
que das galáxias, se é que vocês me entendem, muito mais, né? Nós temos que ser o máximo de tudo, né? Por quê? Porque para achar alguma coisa como novidade e a salvação de tudo é praticamente impossível. Então, alguns perigos na padronização curricular, elas ocorrem no sentido não só do currículo para o aluno, mas para o professor também. Quando eu ouço um professor virar e falar bem assim, nossa, agora eu sei o caminho que eu devo seguir a partir da Base Nacional Comum Curricular, eu tenho medo desse professor. Por quê? Porque ele praticamente diz o seguinte, eu não consigo pensar o que eu tenho que fazer para o meu aluno. Ele não reconhece o aluno dele, ele não faz pergunta para ele mesmo, ele já sabe tudo, ele já tem tudo, ele já quer fazer tudo no receituário, botar tudo dentro do liquidificador e o fermento e o tudo, botar no forno, assou, acabou. Está pronto um bolo, né? Um bolo aluno, um bolo... Não é assim, não existe receita. Então, os perigos de uma padronização curricular é o quê? Mais do que promover a inclusão, é dar visibilidade às desigualdades. No momento que se pensou em fazer o ensino remoto, nós vimos que a educação à distância é muito mais distante de algumas pessoas do que nós imaginávamos. Então, olha aí um processo que já coloca aí, o processo metodológico e curricular se esvaziando numa rede inteira. Por quê? Porque não se pensou, vamos fazer isso por meio do... E não se problematizou, tem que se problematizar. Né? Tá certo que no momento ninguém falava assim, o ano que vem vai ter uma pandemia, então nós temos que planejar isso. Não, nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Mas isso tem que ser pensado na diversidade de vidas e corpos que nós temos nas escolas. Os perigos da padronização curricular, porque saberes poderão ser silenciados, principalmente da diversidade religiosa, da diversidade sexual, de gênero, né? E de diversos outros que aí podem aparecer. Né? Outro perigo, a naturalização de representações de discursos discriminatórios, conservadores e excludentes. Isso é um perigo enorme. Então, nesse sentido, com o auxílio de Apple, nós podemos dizer o seguinte, que o currículo ele necessita subjetivar-se ao invés de buscar a objetividade, como os receituários, os grandes institutos que vão só colocando, é só fazer dessa forma, ele tem que chegar na escola e conversar com a escola. É a escola que vai fazer esse processo, não é o instituto que vai chegar, faça desse jeito que vai dar certo. Lá na década de 90, a gente já viu que os enlatados, né, que eram feitos para a escola não funcionavam. Então, esses perigos, eles emergem na escola, eles acontecem na escola e nós precisamos discuti-los. A articulação, então, entre currículo, formação e produção de conhecimento. Né? Nesse sentido, a nossa aposta é o quê? Nós precisamos problematizar, refletir a ação pedagógica nos fluxos dos acontecimentos nos cotidianos de professores e estudantes como ação coletiva. Quando eu falo de professores e estudantes, em momento nenhum eu me retiro na condição de pedagogo ou retiro a figura do diretor. Não. Eu coloco que todos nós somos professores, e nesse sentido, nós temos que estar nessa discussão junto com os nossos pares. Eu sou professor, eu tenho a função de pedagogo dentro da escola, mas sou licenciado como professor de língua portuguesa, de matemática, de geografia ou qualquer outro campo de conhecimento. Nesse sentido também, essa articular currículo, formação e produção de conhecimento é o compartilhamento de saberes para movimentar o processo de execução de um projeto, seja ele do projeto político-pedagógico da escola ou qualquer projeto que obrigatoriamente tem que estar inserido, não inserido como parte integrante, mas atravessado ou atravessando o projeto político-pedagógico da escola, porque o projeto político-pedagógico da escola é uma produção em movimento também. Né? E, com isso, entender
que as ações interdisciplinares, conectando saberes e práticas em um movimento de deslocamento do pensamento para novas outras formas de ser e estar no mundo, ou seja, as ações que nos tiram do lugar. Não é o professor de matemática trabalhando com números, enquanto o professor de português vai estar trabalhando com as letras, com a escrita. Todos nós trabalhamos com leitura e escrita. A especificidade da língua é o professor de português que vai, em algum momento, trabalhar aquilo dali. Agora, se eu falo de um projeto maior e objetivos dentro dessa articulação de currículo, formação e produção de conhecimento, ela é para além do fragmentado mundo das disciplinas. Não é acabar com as disciplinas. O Silvio Galo tem um texto no sentido da escola, que é muito bacana e que vai trabalhar o quê? Que vai permitir a gente pensar numa educação não disciplinar. Não que você não trabalhe nenhum tipo de conhecimento, mas que existem coisas que independem. Você vai trabalhar, por exemplo, a questão do bullying com matemática, somando o que tem ali, quantos sofrem bullying, numa pesquisa, um survey, por exemplo, pesquisando quantas... Você já sofreu bullying? Tantas pessoas já sofreram bullying. Isso daí vai fazer diferença em algum momento? Pode até fazer, de você descobrir, né? Nossa, como tem gente que sofre bullying na escola ainda, olha o quantitativo que existe. Mas não é isso só. Você quer acabar com um problema que você tem na escola, o bullying, o desrespeito, o preconceito. Então, não é trabalhar aquilo só na semana que tem a semana de trabalho com bullying. Você tem que ter ações interdisciplinares na escola, que todo mundo, num outro patamar de gestão pedagógica, de gestão democrática, né, de ação coletiva, que tem que trabalhar a interdisciplinaridade, uma ação interdisciplinar, uma ação coletiva, uma ação democrática dentro da escola, ela é mais que um conceito, como eu já falei, ela é uma atitude, ou várias atitudes, né? Ela é um fazer, então é um viver, é uma produção sua com o outro que está ali na sua frente, com os diversos outros que existem dentro da escola, com as diversas vidas, corpos que habitam e pulsam realmente dentro dessa escola, né? Qual é o aluno que tem mais direito ou menos direito? Nenhum, todos têm direito, ou deveriam ter. Né? Então, a nossa proposta no Antônio Ingrácio, que foi o resultado da pesquisa de doutoramento e que eu tenho conversado bastante, é que os nossos projetos, né, e esse processo aí foi no período do doutoramento e posterior ao doutorado, que foi o quê? Discutir, em 2016, cultura, arte e atitude, o movimento hip-hop como forma de despertar para fazer a diferença, que foi um movimento que nos permitiu, na conversa, na dimensão conversacional, que nós fazíamos ideia de uma identidade da comunidade que não existia. Para a gente, a comunidade inteira vivia um eterno hip-hop com grafitismo e essas coisas todas. E não era assim. Ali tem comunidades evangélicas, tem comunidades sertanejas, tem comunidades do funk, do hip-hop, do rock. E nessa cultura, arte e atitude, nós tentamos fazer um projeto achando que a gente estava aproximando muito a eles e nós excluímos outros. Quer dizer, o nosso projeto ele foi um projeto não só de formação dos alunos, mas formação nossa também. O quanto a gente faz a leitura do outro a partir da gente, da nossa leitura dele. Né? E o aluno foi lá e falou, não, eu não gosto de hip-hop, eu não faço grafitismo. E a gente achando assim, aquilo que era noticiado do bairro, a gente podia fazer e não era aquilo que todo mundo queria. E como fazer uma educação democrática, um espaço da escola como um espaço democrático, se você invisibiliza alguns atores nesse processo? Nós não podemos fazer isso. E nós aprendemos com esse projeto. Então, ao mesmo tempo que o projeto institucional da nossa escola é um projeto que forma o aluno, ele nos forma também numa formação continuada, porque todo o processo é durante o ano inteiro. Esse projeto institucional ele não é descolado, ele é discutido
na avaliação final do ano anterior, discutido no retorno das aulas no planejamento com os professores, e dali, nas conversas com os professores, vem uma ideia de um, vem uma proposta de outro, vem um questionamento de outro, e aquilo a gente vai juntando. Né? Dá uma confusão danada. Às vezes, dá lá umas faíscas, mas essas faíscas são necessárias para a gente brilhar. Né? E depois, em 2017, nós fomos problematizando outras questões, sustentabilidade da vida, o ser humano no mundo, com o mundo e com os outros. Esse projeto foi um projeto muito bacana, porque nós não trabalhamos a sustentabilidade a partir apenas na perspectiva de sustentabilidade por meio do meio ambiente, né? Do ambiente. Nós trabalhamos na questão numa metodologia até que o professor do IFE, Sidney Quezada, trabalha e produziu documentos na rede estadual, junto conosco na época da gerência de ensino médio, que é o CTSA, né, que é a problematização de uma questão real e que a gente trabalha ciência, sociedade, tecnologia e ambiente. Então, a sustentabilidade da vida aqui, nós estávamos falando nas várias dimensões da vida, relação, economia, cultura, sociedade, né, e ambiente. Nós fizemos de uma forma complexa esses problemas. Então, nós trabalhamos diversas questões. Foi muito bacana, e nesse sentido, a escola, nós nos debruçamos, tanto no primeiro trabalho quanto no segundo, primeiro, a nossa formação para o tema. Segundo, a formação dos alunos para o tema. Terceiro, a apresentação no primeiro dia da família, desde 2016, que a gente não trabalhava numa produção de um evento no dia da família na escola. Nós colocávamos lá o seguinte: nós estamos trabalhando nisso daqui na escola inteira, desde o começo do ano. Então, são resultados, é como se fosse num TCC ou num trabalho de conclusão de mestrado e doutorado, uma qualificação. Né? Esses são os projetos que estão sendo desenvolvidos na escola. Até aqui, o nosso projeto encontrou isso daqui, nossa pesquisa encontrou isso daqui. A partir dali, o outro ponto da finalização é no final, no segundo semestre, quando nós temos o segundo dia da família na escola. Então, o conhecimento produzido ali, a produção de conhecimento por meio dos currículos tecidos e vividos, né, nesses cotidianos, era de formação, sempre de formação continuada, nossa, com a formação integral do aluno, e essa formação transcendendo, assim, ultrapassando os muros da escola e indo para a comunidade, porque nós temos diversas parcerias nesse processo também. No outro momento, em 2018, nós trabalhamos a água, né? A água, a relação entre a sociedade de consumo e o meio ambiente. Nós saímos também nesse processo, com muita discussão com os professores e alunos, porque muitas ideias vinham deles, discutir a água não no sentido que a gente precisa apenas, não apenas, né? Apenas parece pequeno, mas que no sentido que a gente precisa da água para viver. A gente precisa da água para viver, mas existem pessoas que ganham dinheiro com isso. Existem o impedimento da utilização da água por várias comunidades, inclusive a de Ferrosa. Então, naquele momento, foram várias discussões, vários estudos, várias pesquisas dentro da escola, professor e aluno, que em todo o trimestre a gente tinha uma avaliação coletiva desses alunos, e com isso também eu lembro que a avaliação como processo, nesse sentido, no projeto, a avaliação por turma, com professores de referência, e isso era coletividade, porque nós discutimos no coletivo e o professor referência discutia no coletivo com os alunos e trazia para a gente, mas essa turma já resolveu fazer isso, essa turma encontra desta forma, essa turma tem dificuldade nisso, e com isso a gente vai se ajudando, né, e aprendendo outras questões com os colegas e com os alunos, né, e a avaliação entre 5 critérios, que é de forma coletiva também, discutida com os alunos, né?
Por quê? O professor avaliava a apresentação, fundamentação teórica, criatividade e pontualidade. E tem um item que é a autoavaliação, que o professor discute a avaliação dos alunos com os alunos. E isso entra para a avaliação dos professores. Essa é uma parte muito bacana. Você tem um outro que dá nota máxima, mas você tem que conversar e entender que existem processos que a gente não vai mudar de uma hora para outra, né? Então, foi um processo muito bacana, e colocando entre a sociedade e consumo, Felrosa é um bairro conhecido como periférico, né? Enorme, e que em frente tem um dos condomínios mais caros do estado. E esse condomínio mais caro do estado fecha a entrada do bairro Felrosa para a Lagoa Jacuném, que é um ponto turístico da nossa cidade, da cidade de Serra. E os nossos alunos, para chegar à Lagoa Jacuném, têm que ir por Serra Dourada, para vocês terem ideia. Então, ela está próxima deles e, ao mesmo tempo, longe. Até isso foi discutido no projeto. Então, os direitos, eles são discutidos, né? E, nesse sentido, nessas conversas, nessa dimensão conversacional, alunos, professores, o que nós vamos discutir no outro ano? Então, no outro ano, em 2019, nós discutimos educação como prática da liberdade e do direito a ter direitos. Foi quando nós juntamos o pensamento de Paulo Freire com Hannah Arendt para poder discutir esse tema. E com isso nós nos debruçamos para estudar sobre a Declaração de Direitos Humanos, nós nos debruçamos para falar mais um pouco sobre Paulo Freire e aprender muito também com Hannah Arendt para poder trabalhar com o aluno numa linguagem da qual ele pudesse dar conta. Então, isso é pesquisa na escola, na formação de professores, que articula currículo, formação de aluno, formação de professores e a produção coletiva de conhecimentos. E em 2020 nós fomos impedidos, mas a gente já tinha aí uma proposta de tema, que são as políticas intersetoriais, saúde, cidadania e direitos humanos. Né? Por fim, eu agradeço, penso ter com muita vontade de contribuir na formação de vocês, e estou aberto às perguntas, né? Aos questionamentos, aí ao diálogo. Perguntas e questionamentos a gente fala porque são as palavras que nos dão. Mas, na realidade, eu quero um diálogo, porque, como eu disse no começo, eu não estou aqui no sentido de falar com vocês, façam desse jeito, mas problematizem e tentem. Faça da sua realidade aquilo que você pode discutir, planejar a partir dela, né? A partir dos conhecimentos que você tem, quais os conhecimentos possíveis e disponíveis você tem nessa realidade, né? Nesse processo, nessa construção de vida, nessas vidas, corpos, né, que são políticos nos cotidianos escolares. O que o cotidiano produz de conhecimento para nós? Quais são os saberes? Né, quais fazeres ali naquele espaço produzem e potencializam a produção de conhecimento? Aí estão meus endereços, né, de e-mail, né, o e-mail da Anfop também, o e-mail institucional e particular, meu Insta e meu Face. Se vocês quiserem aí continuar esse diálogo para além desta tarde que está sendo excelente para mim, que eu já falei muito. E eu só tenho a agradecer, Fábio, assim, uma tarde muito gostosa, início de noite. Você trouxe, assim, várias reflexões. Eu, como uma boa escrivã, digamos assim, né, fui trazendo, fui colocando alguns pontos que você foi compartilhando. Antes de eu ler duas questões que estão no chat, eu gostaria, assim, de parabenizar, né, esses momentos, um momento tão difícil, né, esse de afastamento dos corpos, né, digamos assim, na perspectiva de Foucault mesmo, né, que você está trazendo, e como é gostoso, ao mesmo tempo que a gente está nesse distanciamento desses corpos físicos, mas que a gente também, com a possibilidade dessas tecnologias, a gente consegue estar minimamente, né, digamos assim, mais próximos. E você traz, assim, uma reflexão logo no início, que
que é bem bacana, a questão dos movimentos, né, que acontecem dentro das escolas, esses movimentos que deslocam, seja na perspectiva do currículo, da formação, da produção de conhecimentos dentro da escola, e que esses movimentos é importante que os sujeitos dessas escolas, né, que são esses sujeitos que têm corpos, que resistem, né, que se entrelaçam, digamos assim, nesses cotidianos, né? A escola não é um cotidiano também, a gente aprendeu isso, né? São cotidianos dentro de cotidianos. Esses sujeitos, eles estão em formação continuada. Essa questão que te inquietou, né? Lá atrás, gente, como assim que vai vir alguém aqui falar para a gente? Nós estamos aqui vivendo, estamos nesse entrelaçamento aqui de vidas, de corpos, por que nós não podemos conversar, na ideia das redes de conversações, né? Nesse sentido você usou outro termo, mas das conversações, que eu chamo. Dimensão conversacional. Conversacional, isso. Que Janete utiliza, porque é ela que faz essa discussão, né, metodologicamente, de que forma nós vamos encontrar isso na escola, nessa dimensão conversacional. Que essa realmente, né, Fábio, essa inquietação, e que isso vem perdurando, você vê, né, você identificou isso lá na década de 90, vem 2000, e hoje não é diferente, né, os institutos, quando eu falo instituto, não é Instituto Federal não, né, Fábio? Institutos são instituições mesmo, que são contratadas muitas vezes, né, as instituições privadas, que chegam para a tal da receita, né, que a gente fala, a tal da receita, faz assim, que acontece, e muitas vezes não sabe nem falar o nome. Eu lembro que eu e o Fábio, nós estivemos passamos no mesmo concurso de pedagogo, e a gente não aguentava mais, foram 5 dias que a gente ficou em formação, e as pessoas só falavam OCEDU, porque OCEDU. Aí lá pelas tantas, eram pessoas de fora, né? Lá pelas tantas a gente falou assim, gente, não é OCEDU, é ACEDU, porque a gente foi assim, um grito de liberdade, né, para a gente, porque aquilo realmente, né, incomodava muito mesmo. É igual o EJA, né? O EJA, gente, não é o EJA. Então, assim, na escola há múltiplos entrelaçamentos de vidas e corpos, né, e que devem ser levados em consideração. E aí, assim, a história de Frida Kahlo, né, Fábio, que você traz, ela traz, assim, um movimento de autoconhecimento, a Gabi Oliveira fala isso aqui no chat, né, a Frida Kahlo, ela traz para a gente, né, uma artista que traz um movimento de autoconhecimento, de transformação, né, e esses movimentos de autoconhecimento, movimento político, eles estão a todo momento presentes dentro dos cotidianos da escola, né? Esses movimentos de resistência, quando a gente questiona a questão da base nacional comum. Peraí, a base não é o teto, né, que você falou, a base é o basamento, mas existe uma riqueza muito maior dentro desse currículo vivido aqui, né, dentro da escola. E só agora, finalizando, para eu passar para as 2 questões para a gente refletir, que está no chat, valorizar essas conversas com e na escola, né? Essas redes de entrelaçamento, essas conversas com e na escola. E essa produção, que eu achei fantástica, quando você faz essa articulação, que da produção de movimento a partir dos deslocamentos, e que são as ações cotidianas que nos tiram do lugar, né? Quando você fala, o professor de matemática está lá explicando matemática, o de geografia está lá. Não é isso. Isso daí a gente já conhece, né? O fragmento do conhecimento, né? Mas são as ações coletivas que deslocam, que produz movimentos, né? E aí você traz assim, explana de uma forma bem fantástica esses movimentos dentro da Escola Antônio Ingrácio, né? Que são os projetos que vocês trazem, mas não numa perspectiva da pedagogia de projetos, né? Numa
uma perspectiva muito mais dialógica, muito mais freiriana, né, digamos assim. Então, eu acho que não sei se eu dou conta que são muitas questões que você trouxe para a gente refletir. Também a gente não tem que dar conta de tudo também, né? E aí, eu não sei se é pedagoga ou professora, a profissional da educação, que eu acho que é lá de Colatina, se eu não me engano, está no Carolina Pickle, a Ana Maria, ela fala assim, uma reflexão, tá, Fábio, aqui para o grupo. Sim. Qual a sua visão referente à modalidade de ensino denominada educação domiciliar? Seria o homeschooling, eu acho que é isso, Ana Maria? Isso. Porque percebo que em alguns comentários nas redes, a desvalorização dos professores, do trabalho árduo que estão tendo com as APNPs, né, com as atividades pedagógicas não presenciais, apesar dos desafios tecnológicos das diferentes realidades dos professores e dos seus alunos, vejo que todos estão buscando se reinventar, além do que já se reinventavam dentro da educação presencial, né, dentro da sala de aula. E mesmo assim, a desvalorização desses profissionais. E hoje, Ana Maria, o pessoal aqui, né, uma reflexão. Hoje saiu uma notinha, eu acompanhando o Instagram, estava lá, né, no nosso jornal de circulação. A manchete. Professores não querem que volte às aulas. Então, assim, né, eu acho que vai por esse caminho, né, Fábio, para a gente refletir um pouco. Calma aí, não é que a gente não quer que volte às aulas. Vão conversar sobre isso, vão jogar uma luz nisso daí e mostrar o que está por trás dessa cortina de fumaça, né? Acho que é um pouquinho que a Ana Maria está trazendo. E um outro é a Gabi, ela traz uma reflexão. Acredito que não esperávamos que o isolamento e o distanciamento social permaneceria por tanto tempo. Vivemos uma realidade escolar diferente. Logo, como trabalhar na perspectiva de desenvolvimento de projetos nas séries finais do ensino fundamental e da EJA, neste contexto da pandemia, visto que diversas atividades integradas estão sendo propostas para os alunos, para que não se anule o ano letivo. E a professora Graça Lobino, ei, Graça, tudo bem? Graça, Fernando, o pessoal do campus Vila Velha. Fernandinha. Manda um beijo aí. Mandando também um beijão para... Cíntia está aí também. Sim, todo mundo. Isso aí. Porque alguns eu estou vendo aqui, aí agora eu vi a Fernandinha mandou aqui, e a Selminha, né, também, de Venda Nova. Selminha, isso aí. Todos queridos, né, que estão aí. Eu acho que a Graça Lobino, ela conheceu a gente lá atrás, naquele processo todo, discuto muito com ela, uma querida também. Educação ambiental no Estado do Espírito Santo, tem muito a agradecer a Graça. E a Graça, ela traz uma reflexão, a prática pedagógica sem articular a escola com a gestão e formação articulada fica, né, um vazio, inócua, né? Fica um vazio. Então, eu acho que é isso daí, deixa eu ver, eu vou lendo aqui o chat, se você puder, a gente começar a conversar um pouco sobre a questão da educação domiciliar, o que a Ana Maria traz, eu vou vendo aqui no chat. Olha só, a educação domiciliar, ela é um perigo. O Luiz Carlos de Freitas, né, da Unicamp, ele já trazia há muito tempo a discussão, eu conversando outro dia com alguns colegas, inclusive com a Cleonara, né, nossa professora e amiga lá do PPGE, e com a professora Elisa também, e com outros colegas, né, como que o Luiz Carlos de Freitas já trazia esse processo do homeschooling desde, né, discussão dos vouchers, o voucher não tem a ver com homeschooling, né? O voucher é o pagamento na rede privada pelo poder público, mas a questão toda do homeschooling, que o Brasil, na realidade, assim, fazendo uma reflexão, não tem como, a gente não tem uma classe que poderia estar fazendo isso. Homeschooling de que forma? Se nós estamos vendo, a pandemia, ela trouxe, né, nesse processo, uma coisa muito bacana, que foi a necessidade do encontro no espaço escolar. Que o homeschooling, por mais que eles estão tentando ainda, tá? Está tendo muita pressão em cima disso, mas por questões
mais por questões conservadoras do que por questões mercadológicas, tá? Por quê? Você acha que tem muita gente que tem condições de fazer isso? Os pais, essa pressão toda para a gente voltar no presencial, não por todo mundo, né? A gente não pode dizer que é essa, mas tem uma pressão porque os pais não estão dando conta disso com os filhos. Né? E essa forma de dizer hoje, esse novo normal é uma coisa que eu abomino, é o novo normal. Porque nós não estamos numa situação de normalidade, nós estamos numa situação anormal. Entendeu? E eu acabo de receber aqui, nós ganhamos no Senado, tá? Assim, ó, eu me intrometendo aqui, ó, 79 votos. Com 79 votos, o Fundeb foi aprovado na Constituição e com o CAC. Então, é uma vitória nossa de luta, né, da educação, e isso é excelente. Então, gente, o que eu digo nesse sentido? Há uma forçação de barra para isso, para o homeschooling, para caminhar esse projeto que já vinha sendo discutido. Não é por uma base de uma educação democrática isso, muito pelo contrário. Né? É ela realmente elitizada e de uma forma muito fechada para quem tem muito. Né? Então, nós ficaríamos muito pior do que estamos. O homeschooling não é uma forma que eu enxergue hoje uma saída para isso, até mesmo porque, como o próprio secretário falou, né, uma urgência do retorno. Se há urgência do retorno é porque as pessoas não dão conta da educação dos filhos em casa. Né? Então, essa já é uma questão. A questão da Graça foi como é que eu acabei não anotando. A questão que a Graça coloca para refletir. Não, aí tem a Graça traz uma reflexão, mas antes disso, a Gabriela Oliveira, ela tem incomodado nessa questão da perspectiva do... tem incomodado não, né? Ela traz uma reflexão da questão do trabalho, né? Na perspectiva de desenvolvimento de projetos, nas séries finais do ensino fundamental e na EJA, neste momento de pandemia, né? Sobretudo, que isso tem intensificado cada vez mais, né? Então, ela queria uma reflexão nesse sentido. E a Graça, ela vai falar, sem articular a prática pedagógica, com gestão, com formação, é inócuo, né? Ela traz mesmo essa reflexão. Sim. E depois tem uma aqui da Priscila, Priscila Criste, eu sempre... Xiste, do Campus Vila Velha, professora, Fábio. Parabéns pela escolha do tema. Falar do dia a dia da escola e as múltiplas possibilidades do trabalho pedagógico é muito interessante e dinâmico. Gostaria de saber como o Fábio tem analisado as atividades não presenciais, olha de novo as atividades não presenciais, Fábio, que estão sendo realizadas nas escolas de educação básica em que ele tem contato. Como o professor Fábio analisaria as videoaulas que a SEDU vem promovendo? É o escolar, né? Acho que tanto a Gabi quanto a Priscila têm essa reflexão, né? Então, olha só, o que acontece? Nós temos algumas questões que nós já apontaríamos, como, por exemplo, a perspectiva do trabalho nesse cenário de pandemia, os projetos. O projeto pedagógico interdisciplinar, ele pode ser feito qualquer etapa de ensino, desde a educação infantil, para quem e o que você vai trabalhar, e a forma de acordo com o público que você tem, com os atores que você vai ali protagonizar esse processo, né? Vai articular esse processo. E com isso, aí eu vou para o que Graça traz. Né? Não fazer essa articulação se torna inviável a ação pedagógica coletiva mesmo, né? Democrática, né, e com uma base na qual se dê para trabalhar desta forma. Num cenário de pandemia, nós estamos aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. Então, esses projetos, nessas atividades, são os mais variados possíveis. Quando se coloca, eu acho engraçado, é outro termo, novo normal, eu abomino porque eu quero que volte ao velho normal.
né? Então, nós estamos passando por um momento de instabilidade, como eu coloco ali. Então, nós temos o que de possível hoje para trabalhar isso? Entendeu? O que nós fizemos na escola? Né? Nós, na discussão do CTA, do corpo técnico, nós fomos discutir o que estava acontecendo com os nossos professores, com a enxurrada e a contingência de atividades que chegam. E com todo esse processo que a gente tem que preparar e que vocês estão passando pela mesma coisa, né? Tendo que preparar a aula com uma coisa que vocês não sabiam, que é esse processo. Quando você faz uma apresentação de seminário, por exemplo, de sala de aula invertida ou qualquer coisa assim, à distância, né? E essas atividades pedagógicas não presenciais. Quando se coloca, eu acho que foi uma tentativa, né, do Estado, né, trazendo essas aulas, né, de um outro Estado, que é aquilo que eu estava falando. Aquele material, ele foi feito para o Estado do Amazonas, não foi feito para o Espírito Santo. Então, nós temos aí uma possibilidade de trabalho por ter o trabalho, mas não que fosse um trabalho pensado aqui ou feito para o Espírito Santo. Então, deveria se fazer, como foi feito por parte dos professores, uma avaliação. Os professores fizeram, reclamaram disso, né? Os professores mostraram, isso não é para o nosso aluno, né? Isso tem erro conceitual, isso tem não sei o quê. Então, a CEDU foi se articulando ali dentro e movimentando o processo também. Então, eu enxergo o seguinte, aquele momento foi uma tentativa. Se ela foi, não estou aqui para ficar avaliando se está certo, se está errado, metendo pau aí nessa questão e chutando as coisas, falando bem assim, não presta. Não, essa gestão optou por isso naquele momento. Viu que não foi o mais viável. Os nossos professores estão dando conta, e eu vou para a questão da invenção. Que a escola sempre foi invenção, gente. A escola sempre foi criação, invenção, produção, reinvenção, resistência de existir novamente, entendeu? De resistir. A escola sempre foi esse espaço. Não seria dessa vez que seria diferente. O professor está sempre se reinventando, o professor está sempre inventando, e não foi a pandemia que trouxe a invenção para a escola. Foi a escola que veio, né, com toda a produção inventiva, fazer diferente em cada coletivo individualizado de reuniões que nós estamos fazendo por esse Brasil afora e no mundo também. Então, o ensino hoje é remoto porque há uma necessidade, é esse estado de exceção que a gente está vivendo. Nós não podemos achar que essas aulas que vieram lá do Amazonas foi o melhor dos mundos. Não foi. Foi o possível naquele momento porque decidiram desse jeito. Poderia ter sido de outro. Né? Porque não se teve... trabalhar, né, Fábio, na perspectiva dos possíveis, né? Então, não foram vistas todas as aulas, não foi analisado todo o material, até mesmo pela contingência e tempo, né, das coisas como foram feitas e como aconteceram. Quer dizer, no dia 17 de março você estava na escola, no dia 18 você já não estava mais. Entendeu? Então, quer dizer, há um processo aí que a gente tem que entender que ninguém esperava. Quando me perguntam, e eu brinco, tá, Gabriele? Não é para achar que é uma má resposta, não. Quando alguém vira e fala bem assim, como? E eu vejo várias lives bem assim, isso na pandemia, aquilo na pandemia, eu falo, gente, esse pessoal de 1920, né? Da última pandemia que o mundo teve. Porque eu não tenho essa idade, não tenho como, né, dimensionar o que foi a pandemia, a não ser pela história. Então, hoje, essa pandemia, com muito mais gente, com um processo de globalização frenético que a gente vive, né? Como que hoje essa pandemia, a pandemia de 1920, poderia trazer para cá isso?
Então, quer dizer, essa questão é pensar junto, o que nós podemos fazer? Aí foi isso que nós fizemos no Antônio Ingrácio, numa conversa com com a nossa diretora, Fabíola, e com a Kellen, nossa outra pedagoga. Nós discutimos assim, porque os nossos professores, como a gente conversa muito, e eles deram o grito, né? Nós estamos adoecendo praticamente. Eu não sei, até eu estava também. E nesse momento, em conversa do CTA com a direção, eu falei bem assim, gente, nós estamos sentindo falta do bem mais precioso que a gente tinha, que era o contato e a presença do outro, o abraço, a forma, ou até a briga que eu digo é a discussão, né, divergente no horário de recreio. Aí eu falei com Fabíola bem assim, Fabíola, a gente podia fazer um horário de recreio virtual. Aí a gente fala com todo mundo que você fala que vai fazer. Aí ela falou assim, isso mesmo, então vamos fazer, eu falo que vou fazer a reunião, não vou falar que é horário de recreio, não. Para todo mundo ir e tal, e assim, né, parece até que ia sair de casa. Aí, olha como que as coisas nos afetam, né? Naquele momento, o que aconteceu? Nós três discutimos isso e fomos preparar, né? Mas não preparamos tudo. E quando chegou os professores apreensivos, muito sérios, aquela coisa toda, e na hora eu tirei várias prints da apresentação, da nossa conversa, né? Aí Fabíola falou assim, gente, nós convidamos vocês mesmos para essa reunião, mas não é nada que seja, não é que não seja sério, é sério. Nós vamos fazer uma interação coletiva agora virtualmente, o nosso horário de recreio, para a gente falar o que nós estamos fazendo nesse período, além de trabalhar. Então, naquele momento, que foi o horário de recreio nosso da escola, nós fizemos uma reunião virtual de recreio, todo mundo com lanche, mostrando o lanche, falando do que estava fazendo, mostrando a casa, falando o que estava acontecendo, os desesperos, as angústias, as incertezas, as coisas boas também, os medos, tudo isso nós falamos. E aquilo ampliou, e a professora Frânia, que está aí também nos assistindo, movimentou junto aos outros professores um encontro desse com os alunos do 9º ano, que infelizmente eu não pude participar porque eu estava atendendo uma demanda da SEDU, que foi uma reunião. Fiquei muito triste porque eu queria estar junto com os alunos. Então, isso a gente vai passando, né? Aquilo vai contaminando. Quem dera se o contágio fosse esse, né? Da interação, da felicidade, né? Fosse só esse. Então, nós fomos fazendo o processo desse jeito. Então, a nossa interação com o aluno também está acontecendo dessa forma. Ainda não temos um projeto feito isso, porque a gente está tentando assim. Eu estou indo na escola de máscara, álcool em gel no banho, borrifando tudo, aquela coisa toda. Aí nós vamos para a escola, eu, a Kellen, as coordenadoras, os coordenadores, entregar impresso aquilo que está na rede para os alunos que não vão. E a gente liga para os alunos, é uma confusão que é necessária agora, eu não estou aqui para falar bem assim, não pode isso, não pode aquilo, não. Gente, nós temos um processo para a gente discutir junto. O que não dá é a secretaria invisibilizar a gente ou cercear a nossa fala e o nosso olhar a respeito disso. Entendeu? Isso aí, Fábio. E também... Não, então, Fábio, aí não dá para fazer isso. Eu faço parte do Fórum Estadual de Educação. Não dá para ali a gente ir lá e falar, a SEDU não pode isso, a SEDU não pode aquilo. A gente vai falar assim, nós temos isso aqui como proposta. Nós não aceitamos voltar porque isso é uma questão de saúde. Então, Fábio... Entendeu? Mas o que nós temos? E é justamente, eu acho... Sim. Fábio, e é justamente, eu peguei o gancho aí que você trouxe da Anfop, uma pergunta da professora Graça, que ela traz. Fábio, o que a Anfop pensa, né, sobre o esvaziamento do papel docente do conhecimento diante da ressurreição
da escola nova. E aí eu vou ver se tem mais alguma questão, porque a gente já pode ir finalizando, né? Eu gostaria de ficar mais tempo aqui, mas eu sei que tem alunos que têm outras aulas também. Então, gente, olha só, Graça, a Anfop tem princípios, que são aquelas questões que a gente não negocia de forma nenhuma. Para a gente, a formação inicial deve ser presencial, não abrimos mão. Outra questão é que algumas formas a gente tem sempre que discutir muito. E nós estamos, nesse sentido, né, trabalhando muito junto aos outros coletivos, aos sindicatos, discutindo muito com as outras associações de pesquisa, né? E essa ressurreição da escola nova, eu vejo que as correntes pedagógicas, as tendências pedagógicas, o que a gente deve seguir, nesse sentido, não é um e outro, né? A gente tem discutido de forma mais complexa isso, né? Entendendo que, em alguns momentos, alguns processos serão, né, porque, como que eu vou dizer isso? No sentido da proposta de que nós precisamos rever várias coisas, assim como o Libânio fez com as suas tendências, né? Com a classificação dele das tendências. O que ele fez? Tudo bem, nós não podemos mais dizer a respeito disso, 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 mas qual conhecimento que a gente vai trabalhar agora? De que forma nós vamos, né, fazer a formação de professores? Será de que forma isso? Então, a Anfop, ela tem discutido, né, ela tem discutido de forma mais ampla. Então, antes, a Anfop, ela ficava numa corrente teórica puramente marxista. E por isso afastava muitas pessoas. E agora, a proposta da Anfop é muito mais ampla. Não que ela fosse de uma forma fechada, mas o aglomerado ali das teorias que se faziam presente nesse campo político-educacional de formação era mais por este lado, né? As pesquisas, os trabalhos eram apresentados mais desta forma. Hoje, nós já estamos ampliando, então a próxima revista nossa, ela vai sair no campo da diferença, da filosofia da diferença, a formação de professores, a partir da filosofia da diferença. Ou da diversidade, porque existem teóricos que abarcam por essa perspectiva. Então, olha a ampliação que a gente está fazendo. Acho que é todo um movimento de ver novas perspectivas, rever antigas, avaliar todas elas, articular, né? Porque também não dá para a gente juntar menino, água e bacia e jogar tudo fora no mesmo pacote, né? Sabão, toalha e tudo. Flávia vai fazer isso com o Pedro. Não pode, não. Aqui, Fábio, Fernandinha Beccari trouxe uma reflexão também. Ó. Será que é uma ressurreição da escola nova? Talvez seja mais permanência na história da educação brasileira, né? Eu concordo. Trazendo essa reflexão aí bem bacana. Gente, processo mesmo. Flavinho, eu posso fechar? Então, isso que eu ia falar, é com muita tristeza, né, que a gente vai ter que fechar, né, Fábio? Tá bem bacana essa conversa aqui, essas redes de conversações. Eu falo as redes de conversações por causa de Maturana, né? Aí Janete traz um outro conceito, mas tudo é conversa, né? A gente traz tudo, são movimentos de conversações, né? Bem bacana. Vamos fechando, Fábio, só tenho a agradecer todo mundo que esteve aqui presente, né? Obrigada até ao Campus Vila Velha, projeto de extensão Aquarela, professora Fabiana Kauark, que coordena, está sendo muito legal esse entrelaçamento, né, Fábio, digamos assim, entrelaçamento de corpos e vidas, né, entre os campos Vila Velha e Itapina, as pedagogias, né, dos dois campos, e os demais convidados também, que a gente tem vários convidados aqui também na live. Fábio, com você aí para poder concluir. Então, eu sempre sempre não, né? De um tempo para cá, essas coisas têm me afetado bastante e eu tenho produzido alguns textos. Só que hoje,
eu fui revendo algumas questões, e como eu trago as minhas pesquisas, eu gostaria de ler a minha conclusão da minha dissertação, que eu tento trazer a esperança. Bem freiriano mesmo, no sentido de esperançar. Mas também problematizar, não só na esperança, de forma romantizada, como se coloca professor invenção. Isso daí a gente já discutia há muito tempo e já sabe que o professor é invenção, que o aluno é invenção, que a escola é invenção. Né? E no sentido desse emaranhado que graças a Deus, existe na escola, né? E essa invenção, graças a Deus, que a vida de professores e alunos não cabe na Base Nacional Comum Curricular, e é muito além disso. Então, concluindo, para a gente continuar dialogando e problematizando, sem intenção de terminar, também esta fala, vale-me do que diz a canção do Rapa. Felizes de maneira geral, estamos vivos, aqui agora, brilhando como um cristal. Somos luzes que faíscam no caos e vozes abrindo um grande canal. Foi isso que encontramos nas pesquisas ou nessas conversas, né? Vidas, corpos abrindo um grande canal por meio de vozes, de suas vozes, de suas experiências e de seus desejos. No limiar da vida e da morte, como condição de sobrevivência diante do caos, instaurado a partir de discursos fascistas, fundamentalistas e conservadores, a vida é tolhida por interesses mercadológicos e de expropriação da liberdade de ser e estar no mundo. Mas, como diz a música, felizes de uma maneira geral. O poeta lembra, estamos vivos, ou seja, temos de continuar brilhando como faíscas, ecoando vozes de resistências para aberturas de outras possibilidades de vida. Né? Então, é nesse processo que, junto com a minha orientadora, Janete Magalhães Carvalho, nós apostamos na dimensão conversacional dos currículos vividos nos cotidianos escolares, que contribui para a potência da vida política dos coletivos de que fazem parte, hoje, isoladamente coletivizados. Nessa perspectiva, o currículo pulsante, que é o conceito de vida, né, o currículo sendo vivido, como redes de conversações e ações complexas, de forma indissociável, potencializa não só a formação dos alunos, como também a formação continuada de professores nos entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares. Muito obrigado a todos vocês por me escutar e dar essa oportunidade de eu mostrar como que nós fazemos no coletivo da minha escola e como que essa produção de todo mundo que veio junto comigo até aqui, né? E que bom, se Deus quiser continuar por muito tempo a gente produzindo outros coletivos, outros conhecimentos, outros saberes, outros fazeres. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Fábio, por você estar aqui, pela sua disponibilidade. Eu estou acompanhando aqui o chat, você também deve estar vendo, o pessoal parabenizando, gostaram bastante. Fico muito feliz. A gente pode tentar, depois, assim, não estou comprometendo você não, tá, Fábio? Aí, ó, mas a gente pode tentar também trazer outros temas no futuro, né, para a gente discutir também e compartilhar aqui com os colegas. Hoje não tem lembrancinha do campus Itapina, né, Fabiana? Mas quando voltar, olha só, me comprometendo, gente, no retorno presencial, eu dou um jeito daqueles docinhos e queijos maravilhosos, né? Em retribuição, é lógico que é muito pouco, né? Pelo carinho que a gente sente por você e por todas as contribuições que você nos proporcionou, né, Fábio, hoje aqui à tarde. É bacana que a gente tem uma história tão antiga, né, Fábio? Assim, de amizade, de colegas de profissão, nós fomos também, de profissão não, de trabalho na gestão. Então, assim, você foi falando, eu fui me vendo em diversos momentos esse sujeito encarnado, né? Nesse seu percurso aí.
formativo, fui me vendo em diversos momentos. Então, ó, gratidão mesmo. Deixa eu só mostrar uma coisa. O que você quer? Frida Kahlo, né? Olha o que acabou de chegar na minha casa. Cadê? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Que linda. E Frida Kahlo. Sabia que ela estava no meio. É porque a minha próxima produção vai ser o entrelaçamento de Foucault, Frida e Clarice. Eita, a gente já quer saber como é que é isso, esse caldo aí gostoso. Vamos ver se essa pandemia me faz assim, um escritor assim agora. Assim, vai fazer sim. É um momento muito produtivo. Gente, boa noite, muito obrigada. A Gabi está pedindo para tirar foto. Tira aí, Gabi, uma foto. Nossa. Tira aí. Então aparece aí o pessoal nas câmeras. Vamos abrir as câmeras. Quem puder, tiver condições, né, gente? Abrir as câmeras. Se o Mauro estiver por aí, não abra. Quem tiver condições de abrir as câmeras aí, gente. Fernandinha Beccari, gratidão pelo carinho. Olha, então a Selminha aí, ó. Aí, todo mundo, gente. Tá aí também. Minha irmã estava assistindo também, minha prima está também. Quem tiver condições de abrir as câmeras, né? Tem que falar assim. Mas, ô, Fábio, eu costumo brincar, eu falo assim com os meus alunos. Também. Depois de Ivete, de pijama, eu não tô nem aí para nada mais, tá? Nem eu. Eu só não tenho pijama de bolinha igual de Ivete. Quem vai tirar a foto? Eu vou tirar aqui e alguém tira daí também, que aí a gente fica com... Vou tirar aqui. Não aparecer, que no meu não apareço, não. Fábio, fica quieto aí. Espera, agora eu tô quieto. Vou lá de novo. Agora alguém tira, porque senão não saio, né? Vocês sabem disso, né? Quem tirar, mandem. Eu falo de Fábio, mas eu falo o tempo todo, tá, gente? Gente, obrigada. Selminha fez o print. Do nosso aniversário. Setembro tá chegando, hein? Boa noite, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite. Tchau, Fábio. Boa noite. É o seu fã-clube, Fábio. Lá em Colatina. Adoro Colatina. Família de Colatina. Somos seu fã-clube mesmo.